Olá, gente querida, como é bom estar aqui com você neste momento de leitura e reflexão do Santo Evangelho. Na passagem de hoje, um grupo de religiosos questiona Jesus sobre a ressurreição, a vida eterna. Um grupo de religiosos que não acreditava na ressurreição. E apresentam uma situação, algo hipotético. Uma mulher que casa várias vezes, depois que todos morrem, lá no céu ela será esposa de quem? Jesus responde com muita maestria e sabedoria. Ouçamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os saduceus se aproximaram de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Os saduceus formavam uma casta sacerdotal, oriunda de Sadoque. Sadoque foi o homem que ungiu Salomão como rei. No tempo de Jesus, os saduceus detinham o poder político e econômico. Eram muito ricos. Da Bíblia, eles só aceitavam os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Não aceitavam e não acreditavam nos profetas. Por quê? Porque o tema principal de todos os profetas era a questão da justiça. E eles denunciavam todo o acúmulo de riqueza e descaso com o pobre, com o necessitado. Aqui entendemos claramente por que recusavam os livros dos profetas, porque não estavam dispostos a partilhar com os pobres sequer um pão. Os saduceus abordaram com Jesus a lei do levirato. A lei do levirato estabelecia que se um homem casado morresse sem deixar filhos, o irmão do falecido deveria se casar com a viúva, engravidá-la, para assim garantir a descendência e o nome do falecido na história. Notem aqui que o casamento não tinha base, não tinha o amor. O casamento tinha finalidade. E a finalidade era a procriação, a posteridade. Deixar o nome de alguém
em outro alguém. E a mulher era um mero instrumento para essa finalidade. E os saduceus então perguntaram a Jesus, que eles não acreditavam na ressurreição. Então disseram, e nessa ressurreição que tu pregas aí, lá nesse céu, essa mulher que casou várias vezes, ela será esposa de quem? E Jesus responde, entre outras palavras, que na ressurreição ninguém se dará a ninguém, ninguém casará, ninguém precisará de amores, porque todos estarão de um único amor que nos basta, que é o amor de Deus. E Jesus menciona os anjos. Por que fala dos anjos? Porque o anjo não precisa nem de pai nem de mãe. O anjo não necessita de esposa ou de esposo, nem de nada. Ele só necessita da presença de Deus. E, por fim, Jesus fala sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus menciona isso para afirmar que o seu Pai acompanha e protege a todos com a sua vida. E proteger significa não permitir a morte definitiva sobre os seus. Mais uma vez, Jesus aumenta e fortalece a nossa fé na vida eterna. Um excelente final de semana para você e para a tua família. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada!